Bom, boa tarde, pessoal. Depois do almoço, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre tributação de grandes fortunas. Principalmente, eu estou sentindo aqui da audiência que todos estão preocupados, afinal de contas, são grandes detentores de grandes fortunas, acredito eu, né? Primeiramente, eu vou falar um pouquinho mais do currículo, né? A gente tem aqui o Lucas Stankiewicz, que é um professor titular de Direito da University Jean Moulin Lyon Tuan, onde iniciou sua carreira em 2010. A sua experiência docente abrange diversos cursos em tributação e finanças públicas, enquanto sua pesquisa tributária se concentra em tributação internacional e procedimentos fiscais. Ele possui doutorado em tributação internacional pela Universidade Jean Moulin Lyon Tuan, bem como diplomas e certificados em direito francês, como também direito polonês e direito inglês, tanto na Universidade de Varsóvia como de Cambridge. Ele fez apresentações em conferências e publicou numerosos artigos em direito tributário e finanças públicas, tanto em francês quanto em inglês. Também lecionou no Brooklyn Law School, na Faculdade de Direito da USP, na Universidade do Reino Unido, da Hungria, da França, e faz parte do Conselho Científico da Seção Francesa do IFA, e é membro do IATLP e do IBDT também. Então, em relação ao Ricardo Mariz, o professor Ricardo Mariz nem precisa, na verdade, de apresentação, né? Fez Ciências Jurídicas e Sociais pela USP, é especialista em Direito Civil e é o nosso presidente aqui do IBDT, né? Além também de participar de diversas entidades, ABDF, IET, FESDT. Então, o professor Ricardo Mariz realmente não precisa de grandes assim, apresentações. A nossa Isabel Garcia Calixto da Fonseca, ela é Master of Law, né, que ela fez LLM, PhD em Direito Tributário de London, é professora de curso de especialização em Direito Tributário Internacional, professora do mestrado do IBDT. É membro também do IFA e do STEP, e sócio na área de Direito Tributário do escritório HRSA. Rodrigo Maito, também um grande professor, mestre e doutor em Direito Tributário pela USP, é ex-conselheiro, ou seja, ex-juiz do CMT e ex-juiz do TIT, diretor e professor de mestrado em Tributação Internacional e também membro do Conselho Jurídico do Sinduscom e Ibradim. Então, também é sócio do Dias Carneiro Advogados. Eu vou passar aqui a palavra para a nossa Fernanda Botinha Nascimento, que vai ser a nossa grande mediadora e debatedora aqui, que é mestrando em Direito Tributário Comparado pelo IBDT, é pós-graduada em Direito Tributário pela FGV, MBA em Gestão Tributária em Trevisan, e eu vou passar a palavra para ela falar um pouquinho mais e fazer a moderação dos debates. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Eu, muito rapidamente, gostaria de agradecer a coordenação do Congresso pela oportunidade preciosa de poder mediar um debate tão rico e, ao mesmo tempo, tão controverso. E também a todos presentes aqui nessa tarde quente de sexta-feira, que vieram prestigiar esses debates. E eu os incentivo que, desde já, se preparem, apontem a câmera dos smartphones ali para o QR Code, que consta no telão do nosso lado, porque teremos 3 apresentações e, durante um certo período, o QR Code estará indisponível. Mas, havendo tempo no final do painel, embora não tenhamos um Q&A hoje, nós endereçaremos as perguntas que forem formuladas. Bom, eu vou tecer muito brevemente algumas explicações sobre a estrutura do nosso painel. Ele está dividido em 2 rodadas de debates. Nessa primeira rodada, o professor Ricardo discorrerá sobre as controvérsias e dificuldades da imposição na lei doméstica do Brasil de consequências jurídicas decorrentes de trusts instituídos no exterior quando envolvam residentes no país. Após a palavra do doutor Ricardo, eu chamarei para os debates, daria a palavra ao professor Lucas, que vai nos elucidar sobre como tem sido a experiência da França na tributação dos trusts e quão complexa é a aplicação do sistema tributário de um país de civil law a essa figura contratual atípica, a legislação desses países. Logo após, a gente dará início a uma segunda rodada de debates, em que falaremos sobre, especificamente, iniciando aqui com a professora Isabel e depois o professor Rodrigo, sobre a tributação de grandes fortunas,
que é um tema que está muito acalorado no momento, especialmente após o Brasil lançar, no início do ano, proposta, né, para esse ano em que preside o G20, de tributação das grandes fortunas como forma de financiar o enfrentamento das mudanças climáticas e pobreza extrema no mundo. E que angoriou a simpatia, inclusive, do presidente francês, que provavelmente será comentado aqui para o professor Lucas. E também, nessa rodada, chamaremos o professor Lucas para poder explicar sobre a perspectiva do direito comparado da França, como se dá a tributação da fortuna naquele país, já com histórico desde os anos 80. Então, sem mais delongas, vou iniciar a primeira rodada, chamando o professor Ricardo a palavra. Né, lembrando que há exato 9 meses foi promulgada a Lei 14.754, que pretendeu disciplinar a tributação de ativos no exterior detidos por residentes no Brasil. Né, e foi a primeira lei, de fato, no país a atribuir consequências jurídicas para trusts instituídos no exterior quando envolva pessoas físicas residentes no país. Certamente, professor Ricardo, essa lei enfrentará vários testes perante o judiciário brasileiro e no meio acadêmico, inclusive, e que tipos de controvérsias o senhor vislumbra serão suscitadas sobre os operadores de direito relativamente a essa matéria? Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui. Professor Lucas, prazer estar consigo, e demais companheiros aqui da mesa. Bom, trust é um tipo de arranjo, na verdade, um contrato, que funciona bem na órbita privada. É um instrumento utilíssimo para sucessão, para proteção patrimonial. Enfim, no âmbito das relações pessoais, é um instrumento muito interessante. Ele tem várias modalidades, que varia de país para país, e mesmo nos Estados Unidos, de estado para estado. Mas tudo cessa, essa alegria de tudo funcionar bem, cessa quando se trata de tributação. Aí começa a complicação. Não é um problema brasileiro, é um problema que se verifica em outros lugares também. E decorre das circunstâncias específicas desse instituto, não é, em que a propriedade passa de alguém, do instituidor ou settlor, para o trustee, que constitui um patrimônio, que tem a plena disponibilidade, a plena gestão desse patrimônio, com vistas a objetivos futuros estabelecidos pelo trustee, pelo settlor, ou em algum outro instrumento também que costuma existir. É uma passagem, portanto, de patrimônio a título fiduciário, não é a título de doação. Né? O settlor não doa nada para o trustee, ele coloca o patrimônio, uma parte do seu patrimônio, com objetivos futuros estabelecidos no deed, na escritura de instituição do trust. Nós só temos uma figura parecida aqui no Brasil, que todos aqui conhecem, o fideicomisso. O fideicomisso tem uma similitude com o trust, também há uma passagem da titularidade de bens para o fiduciário, né, com o objetivo de futuramente beneficiar os fideicomissários. Mas, com relação ao trust, nós, agora já pensando um pouquinho em termos de direito tributário aqui no Brasil, nós já colocamos algumas perguntas, evidentemente, em função do que a Lei 14.704 estabelece. O que a lei estabelece? De uma maneira bem simples, bem rápida. Ela estabelece que a propriedade dos bens continua na titularidade do settlor. E prevê que, futuramente, quando houver passagem dos bens para os beneficiários, esse ato de passagem ou é doação, se for ainda durante a vida do settlor, ou é transmissão, sucessão, causa-mortis, se for pelo seu falecimento. A lei não estabelece, não tem nenhuma disposição relativa à incidência do ITCMD, do Imposto sobre Transmissão
gratuita ou por sucessão causa-mortes. Não tem. Aliás, eu falei uma coisa errada. Não é imposto sobre transmissão gratuita, é imposto sobre transmissão a título de doação. Ela não tem nenhuma palavra. E já de pronto se coloca uma indagação. Mas a lei federal poderia ter reflexos na legislação estadual competente para tributar doações e sucessão causa-mortes? Essa pergunta é curiosa, né? Porque a lei 14.754 não é uma lei complementar, e, portanto, não está exercendo aquele papel previsto no artigo 146 da Constituição. Mas a Constituição outorga à União Federal o poder, ou melhor, a competência exclusiva para legislar sobre direito privado. E quando a Lei 14.754 estabelece que haverá uma doação num determinado momento, ou uma sucessão hereditária em outro momento, ela está estabelecendo uma norma de direito privado, que repercute, sim, no âmbito da tributação estadual, como, aliás, acontece com qualquer tributo. Aliás, se nós não tivéssemos a lei, seria assim também, por força dos efeitos do contrato de trust. Nós sabemos que a vida econômica é regida pelo direito privado, né? E o direito tributário vem captar as manifestações de capacidade contributiva desse meio econômico, regido pelo direito privado, e estabelecer a tributação, as tributações que couberem ou nenhuma. Ora, isso pode decorrer de um contrato ou de uma norma legal, e se o contrato for regido por lei estrangeira, como são os contratos de trust, a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro estabelece que a lei estrangeira regerá as obrigações decorrentes desse contrato. E também estabelece que os bens existentes no exterior, esses bens são regidos pela lei local onde são existentes. De forma que não é nenhum problema de nós, até agora, não termos tido nenhuma disciplina de trust na lei brasileira, mas temos já há muitos anos, claro, uma infinidade enorme de trusts. E as consequências tributárias decorriam do contrato. Pois bem, a Lei 14.754, ela não criou nada, ela não inventou. Ela praticamente transformou em norma legal aquilo que decorre do contrato, via de regra. Via de regra porque existem modalidades distintas, situações distintas. De forma que eu, pessoalmente, entendo que as disposições da Lei 14.754 não invadem competência dos Estados para legislar sobre TCMD. A Lei 14.704 não tem nenhuma norma falando em fraude gerador, base de cálculo desses tributos. Ela simplesmente diz, no mundo privado, nas relações pessoais, acontece uma doação ou uma sucessão, causa-mortes em tais e tais circunstâncias. E é curioso também que ela não estabeleceu que, no momento da vigência, do início da sua vigência, ocorreria alguma incidência. Não há previsão de incidência de imposto de renda, de TCMD ou de qualquer tributo, pela simples existência de trusts anteriores e o advento da nova lei. Eu falo isso porque, na época que a lei foi promulgada, muitas indagações surgiram se haveria algum fato gerador naquele momento. Bom, vamos avançar um pouquinho, agora pensando um pouco em termos de imposto de renda. O que a lei diz? A lei diz que o settlor continua a ser o proprietário dos bens, ele deve pagar o imposto de renda sobre os rendimentos que o patrimônio do trust gerar de 2024 para frente. Ela diz também que me perdi um pouquinho, desculpa. Pensando aqui no que eu ia falar, eu me perdi um pouquinho. Mas ela estabelece que o settlor continua proprietário e responsável, ou melhor,
contribuinte do imposto de renda sobre os rendimentos futuros gerados pelo trust. Aí é uma pergunta que já, evidentemente, está na cabeça de todos nós aqui. Isso é possível? Na nossa legislação, no nosso regime tributário, em que o imposto de renda é informado pelo princípio da realização da renda, ou como diz o artigo 43 do CTN, da disponibilidade da renda. Sem disponibilidade da renda não pode haver incidência de imposto. A pergunta é, o settlor que entrega o seu patrimônio ao trustee, ele tem alguma disponibilidade? Vejam, a partir desse momento, ele deixa de exercer, estou falando em caráter geral, não é? Porque há situações diferentes, mas, em caráter geral, a partir desse momento, o settlor deixa de poder exercer os atributos da propriedade. Quais são os atributos da propriedade? Usar, gozar e dispor. Proteger. O settlor não faz mais nada. Ele pode emitir uma carta de intenções, as famosas letters of wishes, dizendo, gostaria que fosse assim, gerido assim o patrimônio, mas quem manda, quem tem plenos poderes, é o trustee. E é o trustee que adquire as rendas, que não são para ele, mas, naquele momento, ele tem a disponibilidade das rendas. Então, já há um obstáculo aqui para a possibilidade da incidência do imposto sobre o settlor. A Lei 14.704, ciente desse obstáculo, estabelece que o settlor deve exigir do trustee, e que se faça alteração na escritura de doação, de trust, deve exigir a entrega dos recursos financeiros necessários para o pagamento do imposto de renda. Será que isto resolve o problema? Elimina a barreira constitucional e do CTN para a tributação? Eu tenho minhas dúvidas, não vou fazer afirmações definitivas aqui, mas tenho para mim que não é bem a situação que o próprio artigo 45, por favor, não vamos esquecer do artigo 45 do CTN. O artigo 45 do CTN define o contribuinte do imposto de renda como sendo o titular da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Esse é o contribuinte. A lei poderia, eventualmente, colocar o settlor como responsável naquela sujeição passiva por responsabilidade ou por substituição tributária, como a gente costuma falar. Não poderia, porque quem seria o contribuinte? O contribuinte seria o trustee, porque ele que está recebendo a renda, ele que está tendo a renda. E isso está ocorrendo fora das fronteiras brasileiras e do alcance da legislação brasileira. Então, não vejo possibilidade de colocar ou de catalogar a obrigação que a lei estabeleceu para o settlor como sendo a de responsável tributário, aquele do artigo 128 do CTN. Não vejo essa possibilidade. Nem a lei pretendeu isso. Nem pretendeu porque ela diz o patrimônio continua a pertencer à pessoa do settlor. Então, a lei está entendendo que o settlor é o contribuinte. Mas é curioso, porque ele não tem disponibilidade da renda. Ele não está naquela situação que o artigo 45 do CTN estabelece como sendo aquela na qual se identifica uma pessoa como contribuinte, que é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza. De forma que nós temos aí alguns obstáculos, né? Temos alguns obstáculos e que ficam engrandecidos porque há uma multiplicidade de figuras de trust no Brasil, no exterior. Vejam, quando nós vamos à Lei 14.704, ela define o que é trust, ela define as principais figuras do trust, diz quem é o trustee, quem é o settlor,
enfim, ela define todas as figuras principais. Ela se baseou num modelo de trust, que eu diria que é muito igual, se não igual, semelhante àquele que está na Convenção de Haia, sobre trusts. Mas a verdade é que, na realidade, muitas vezes, eu arrisco dizer, mais da metade das vezes, pelo menos assim na minha observação, esse modelo não é seguido neste contrato de trust, naquele outro, naquele outro, naquele outro. Nós temos trusts, por exemplo, nós temos trusts em que o settlor não é residente no Brasil, ele é residente no exterior. Nós temos trusts em que não existe um settlor. Acreditam nisso? Tem trusts em que não existe trust. Não existe settlor. O trustee faz uma declaration of trust. Institui o trust. Ele institui o trust. Não é? Nós temos situações em que o patrimônio colocado no trust, para atingir a sua finalidade, uma finalidade legítima, porque nós sabemos que trusts muitas vezes são utilizados para abusos, mas nós estamos falando disso. Para suas finalidades legítimas, há trusts que estabelecem barreiras intransponíveis para o trustee, e todas as pessoas envolvidas para lançar mão dos recursos que estão lá. Aquele dinheiro tem que ficar lá, aquele patrimônio tem que ficar lá, porque no futuro alguém quer que passe para um filho, para um neto, para um tataraneto. E eu, pessoalmente, conheço um caso em que você não sabe quem serão os beneficiários. Porque os beneficiários só serão quando acontecer um evento futuro incerto, e não a atual geração de filhos ou de netos do settlor, ou de alguém que tem algum envolvimento com o trust. Então, além daquele problema inicial que eu coloquei aqui, será que é possível cobrar imposto de renda? No figurino brasileiro do fato gerador desse imposto, nós temos, na prática, até para aqueles que querem cumprir a lei, grandes dificuldades. Porque, a não ser aqueles cujo modelo de trust seja igual àquele que está previsto na lei, nas inúmeras outras formas de trust que nós conhecemos, como é que eles vão fazer? Os beneficiários podem não ter nem ciência. Não, claro, os beneficiários podem nem ter ciência, diz a Fernanda, é claro, né? Mas, de qualquer forma, veja, esse é mais um ponto, realmente. Nós temos situações na prática muito estranhas, até para quem queira cumprir a lei. Então, eu não estou aqui pregando, não vamos cumprir a lei, vamos entrar em juízo, mas, como disse a Fernanda no início, certamente nós vamos ter inúmeras situações de judicialização com resultados absolutamente incertos. Nós aqui, acredito que esse universo todo de pessoas, nós todos temos a mania de emitir opiniões a respeito do direito tributário com base numa técnica, não, de interpretação, no conhecimento dos princípios do direito tributário. Infelizmente, nós não encontramos sempre isso nos tribunais. De forma que isso também significa que o futuro para os trusts é bastante conflituoso. Eu lamento não poder dar mais informações mais precisas. Não tenho competência para isso, mas agradeço a atenção de todos. Professor Ricardo, muito obrigada. Eu chamo agora o professor Lucas para comentar do ponto de vista da legislação comparada na França, né, professor Ricardo? A gente sabe que há pelo menos 13 anos foi instituída na França a obrigatoriedade de declaração de trusts havidos por seus residentes no exterior, e desde então a França enfrenta debates relativos à coerência, eventual coerência de sua legislação doméstica no que se refere a esses efeitos jurídicos atribuídos aos trusts.
Você poderia comentar um pouquinho como tem sido a experiência francesa e também quais seriam esses pontos mais controvertidos? Muito obrigado, Fernanda. Para começar, gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite para estar aqui hoje. Obrigado, professor Chueri, obrigado, presidente Ricardo Mares, obrigado, Luiz Flávio, obrigado, Rodrigo Maito e outras colegas. Muito obrigado também a Fernanda pela perfeita coordenação desse painel. É sempre um prazer para mim voltar para São Paulo, é para mim uma quinta vez aqui, nessa faculdade de Direito. Infelizmente, meu português não me permite dar uma conferência na língua portuguesa, portanto, vou continuar em inglês. Então, mudando para o idioma inglês, a meta da minha contribuição é poder ilustrar, no exemplo da França, a dificuldade enfrentada ao implicar a lei civil de um país, as trusts, e parece que enfrentamos as mesmas coisas que ocorrem no Brasil. Certamente, devido ao federalismo, nós não passamos por muito do que você passa ou de forma igual. O trust é conhecido pela legislação francesa, que não pode ser criado de acordo com a legislação francesa, como pode ocorrer no Brasil. Mas trusts no estrangeiro podem produzir efeitos jurídicos na França. Então, eles podem deter ativos franceses para dentro do país e para fora. A residência francesa residentes podem ser beneficiários ou settlers de um trust estrangeiro. Então, o corpo legislativo francês com relação aos trusts estrangeiros é uma reforma. A reforma importante foi promulgada em 2011, introduzindo regras específicas com relação ao acesso e ao herdar e tributos de trust. E também introduziu esquema de reportagem mandatória para trust, mas coerentemente podemos falar, reformou a forma como a tributação de trusts estrangeiros. O que pode ser salientado é que esta lei de 2011 foi adotada no meio da crise financeira com o objetivo de limitar a evasão fiscal, e o relatório preliminar que foi emitido para justificar a lei falou algo como assim: 80% do mundo faz elisão fiscal através de trust. E não vou discutir se é verdade ou não isso, mas isso te dá a ideia do contexto da adoção deste tributo sobre trust. Na França, sem muita coerência, a abordagem é adequada visando o tributo, e exemplificando o fenômeno que nós falamos, a autonomia da lei tributária comparada com a ordinária. Então, o professor aqui falou muito bem com relação aos trusts. Quando comentou na lei de 2011, ele falou o seguinte: a realidade jurídica do trust é ignorada em grande parte, porque ele reconstrui numa forma artificial, ignorando os direitos entre ativos e as partes envolvidas. Os trusts franceses é desconectado e é irrevogável dos dados, discricionário ou não, para outorgar aos trusts certos direitos. Então, o input transfronteira em 2011 nessa lei é a definição dos trusts para todos os objetivos tributários, e essa definição está em linha com a Convenção de Haia, que a França é signatória, mas não ratificou. E é ainda mais amplo e em compasso com os arranjos jurídicos comparado com outros trusts, especialmente determinadas fundações de Liechtenstein. Vou dar a linha do tempo e vou focar em determinados impostos e também no esquema de relatórios e reporte. Com relação ao imposto de renda e trust, existe... Desde 1985, tem uma disposição específica no Código tributando os receita oriunda de trust como receita de
títulos como juros, royalties. E essa a lei permite cobrar impostos que vêm de trust de residentes franceses para que detesse as suas ações fora do país, como se o trust fosse uma corporação estrangeira e esse dividendo é pago a um acionista francês. Então, por isso, a receita do trust é tributável abaixo de uma certa entidade com consequências. Primeiro, com régua, não há tributação corrente de receita não distribuída, diferente da natureza do trust de acumulação revogável, não importa a natureza do trust. A segunda consequência é a distribuição dos receitas dos trusts em substâncias tributadas como dividendos, independente da receita dependendo da receita do tributo. Então, uma taxa de 30%. Então, a alíquota é 30% sobre essa receita dos trusts. As receitas podemos dizer, são tributadas. A receita é distinta do capital. Então, isso significa, se o trustee fizer uma distribuição dos ativos que foi contribuído pelo settler, ele não é receita. Na prática, existe que o trustee mantenha uma forma de contabilidade do trust de forma a distinguir entre os dois tipos de receita e capital. Isso posto como uma regra, a receita distribuída de um trust não é atualmente tributado na mão do detentor, mas isso pode ser revertido com a operação de, nós chamamos específica, CFC, que são regras para pessoas físicas estabelecidas em 1999, e a regra é voltada a tributar a receita acumulada em determinadas estruturas, incluindo trusts estabelecidos, incorporados fora da França. As estruturas se beneficiam desse regime tributário. Isso quer dizer 60% do tributo, menos de 60% do tributo que seria pago se tivesse dentro do território francês a mesma receita. Então, aqui é para a incidência de impostos para as entidades, para objeto de tributação. Agora passamos para o imposto de doação e de herança. E este foi a principal questão abordada pela lei de 2011, duas modalidades, em doação e presente. Desde que como esse evento ocorre com base em propriedade, de onde nós temos várias questões saindo disso, e também com a questão do common law e também os conceitos common law e da lei civil, deve-se enfatizar que na França há implicações financeiras dos impostos sobre doação e herança são muito significativos. No meu entendimento, aqui no Brasil, esses tributos são de Estado, por Estado, e o Estado aplica um tributo de 4% sobre a herança. Na França, isso é quase uma não tributação, os 4%. Então, na França, a alíquota marginal, indiretamente, pode chegar até 45% e fora dessa linha direta, 60% sobre o tributo de herança. Então, realmente é uma questão financeira para os contribuintes na França. Antes de 2011, a aplicação dos impostos num trust de doação e presente dependia da caracterização da transferência através de um trust, que se é doação e herança dos ativos franceses. Lógico, não pode haver combinação, e falando juridicamente, mas a jurisprudência queria estender este conceito, especialmente com relação à doação indireta, mas claramente alguns trusts permanecem fora do escopo da tributação, especialmente os trusts irrevogáveis que não terminam com a morte das intergerações ou dos settlers, que é um trust intergerações, num contraste muito forte com relação
as regras de imposto de renda, que é baseado na abordagem da entidade, e os dois impostos, herança e presente, nós temos que olhar na abordagem que no senso da criação de um trust é um não evento, e os ativos permanecem com o settler, independente do que vir a ocorrer. Então, o novo sistema tem duas opções. A primeira opção, o trust pode ser caracterizado como um presente ou herança, de acordo com as regras francesas. Então, é onde as regras antigas prosseguem. E dois, onde a transferência não pode ser caracterizada como um dono, como presente, ou herança, de acordo com a nova aplicação e os novos eventos tributáveis que ocorrem na morte do settler. Então, o fato gerador ocorre mesmo se os ativos permanecerem no trust, que pode vir a ser o caso para um trust de acúmulo irrevogável intergerações, que tem algo a ver com a morte do settler, e quer garantir que cada geração daquele trust sujeito à geração, e além introduz o novo conceito do beneficiário a ser entendido como settler. Desta forma, para a aplicação das regras, o beneficiário que paga os impostos se torna então um novo settler para o objetivo de tributação. O esquema de tributação pode ser altamente penalizada para contribuintes. Então, primeiro, se as ações correspondentes do beneficiário podem ser determinadas e as regras padrão se aplicam, são duras na França comparado com as brasileiras, mas, entretanto, se houver uma ação, um grupo de ações coletivas ou de todos os descendentes, mas um não pode determinar a participação naquele trust para cada um dos beneficiários. Quando o settler ou o detentor morre, uma alíquota de 45% é aplicada em todo o grupo. Outro caso, uma alíquota de 60% é aplicada porque quando a parte é acumulada para aqueles não descendentes e o ativo permanece no trust sem ser atribuído a ninguém no momento da morte. Além disso, ou quando a transferência não pode ser caracterizada como herança ou presente, uma alíquota de 60% também se aplica toda vez que o trustee for localizado numa jurisdição não corporativa e quando o settler é um residente francês e o trust foi estabelecido depois de maio de 2011. Então, essa disposição aqui, a última, busca desencorajar franceses em estabelecer trust fora da França intergerações que não terminam com a morte do settler. Essa disposição parece em Constituição, mas ainda não foi testada após o relatório. Então, esse é o tributo de herança, mas nós também sobre riqueza anual. E vamos falar sobre isso mais adiante, assim como estamos falando agora. Então, a Lei 2011 estabeleceu uma outra situação, embora a natureza do trust, que pode ser irrevogável e discricionários, os ativos sempre ficam na mão do settler, ou que tem então, nós podemos falar se settlers que têm talvez não possam desfrutar nenhum benefício do ativo porque eles passaram o controle para o trustee. E não importa. Certamente, o Tribunal Constitucional abordou a questão aqui e manteve a constitucionalidade da norma, reservando que a questão tributária fica na possibilidade de comprovar que os ativos permanecem a ele direto ou indireto na forma de pagar. Mas isso é possível uma vez que o tribunal adicionou que o país não pode ter uma decisão exclusiva sobre a natureza discricionária dessa riqueza. E por último, a lei de 2011 também introduziu
outro esquema de outro programa de informes bastante duro para residentes e não residentes na França com relação a qualquer trust cuja substância tem alguma conexão com a França. E essa conexão pode existir somente de possuir bens na França ou também qualquer beneficiário ser residente na França, inclusive o settlor, também o trustee. Isso inclui não somente as informações sobre a criação do trust, mas também uma declaração anual do valor do trust que precisa ser feito todos os anos. E também há também penalização de 20 mil euros na falha de não haver essa declaração. E também há uma penalização de 12,5% sobre o valor dos ativos do trust, se não houver essa declaração, mas isso é considerado desproporcional e inconstitucional pelo tribunal. Então, essa é a questão de informes. E, além disso, depois, em 2013, uma lei estabeleceu também um registro público de trusts, ou de fideicomissos. E esse é o objetivo, isso está disponível para qualquer pessoa pela internet. Normalmente, o Tribunal Constitucional disse que é inconstitucional segundo o direito de privacidade. E o acesso é irrestrito para o registro. Então, por isso, o registro permanece hoje, mas ele também, as informações estão sobre sigilo, ou sob sigilo. E também nós temos um registro de trust, ou também de pessoas jurídicas, e há uma obrigação de haver informes por causa das questões de lavagem de dinheiro, mas não existe nenhuma obrigação de abrir a informação sobre esses trusts para o público em geral. E recentemente também houve um caso do SJ estabelecendo que mesmo para empresas que tenham acesso aberto a esse registro de titularidade, também viola os direitos fundamentais. Para concluir, o problema para mim em relação às regras francesas de tributação é que essas leis não são autônomas, elas são baseadas no direito privado e não há restrições constitucionais como existe aqui no Brasil. E considerando os países de lei consuetudinária, que também têm grandes brigas com os trusts desde a Idade Média, então, para utilizar também essa lei, ou analogia com o direito consuetudinário, potencialmente os ativos podem não ter nenhum fato gerador. Então, isso na França também tem sido uma questão de perpetuidade e também tem havido muitas outras disposições com relação à lei tributária que podem ser encontradas também nos Estados Unidos ou no Reino Unido em particular. O problema com as regras francesas é que provavelmente elas são muito radicais e também ignoram a natureza legal do trust e por último, na lei francesa, comparado com a brasileira ou também a inglesa, por exemplo, nós vemos claramente que há regras que não são articuladas e também não há uma caracterização coordenada que não leve a um bom resultado em termos de tributação transfronteiriças. A pontualidade europeia sempre me surpreende, porque ele disse que ia cumprir exatamente 18 minutos e assim fez, para colocar 12 no próximo. Bom, acho que essa primeira rodada de debates foi bastante bem sucedida, né, em apontar as dificuldades e aí eventuais vícios de legislações domésticas de países de tradição de civil law, em tentar atribuir consequências jurídicas a trusts no exterior, que é uma figura que não é regulada na legislação doméstica. Espero que inspire toda essa plateia maravilhosa, que escreva bastante sobre o tema e que
quando levar a questão ao judiciário, que leve com maior riqueza de detalhes para que tenhamos uma jurisprudência igualmente rica no futuro. Eu vou abrir, então, a segunda rodada de debates, que vamos falar sobre tributação sobre grandes fortunas. Lembrando aqui que, embora a tributação sobre grandes fortunas ela seja prevista na Constituição desde 88, né, ela nunca foi regulamentada no Brasil. Né? E, no entanto, algumas pesquisas recentes, temos aqui uma pesquisa, eu trouxe até minha cola, do Instituto Data Senado, do início de 2023, que diz que, atualmente, 62% dos brasileiros concordam com a tributação de grandes fortunas. E uma pesquisa mais recente, de junho de 2024, 3 meses atrás, da empresa Ipsos, que revela que 69% dos brasileiros apoiam também que seja incrementada a tributação para titulares de grandes fortunas. E que esse percentual seria semelhante à média dos países do G20, que seria de 68%. Apenas 13% dos brasileiros disseram discordar da ideia de que pessoas ricas deveriam pagar mais impostos sobre suas riquezas, 15% se mantiveram neutros e 3% não souberam responder. Apesar desse grande apelo popular e apoio à ideia da tributação das grandes fortunas, muitos países desistiram da instituição desse tributo ou flexibilizaram as suas regras de incidência, como a gente vai saber do caso da França, anos após a sua instituição. Isabel, começando pelas tuas explicações, o que a experiência internacional e os estudos mais recentes sobre a matéria podem nos esclarecer sobre os prós e contras da instituição e da gestão dos wealth taxes? E, após, Rodrigo, se você puder complementar no plano doméstico, quais seriam as dificuldades que o governo e o Congresso Nacional podem enfrentar caso cedam esse apelo popular, que está refletido nessas pesquisas, e empreguem esforços quanto à regulamentação do IGF. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer ao professor Schweire, ao Luiz Flávio, ao Rodrigo pelo convite. É realmente uma honra estar aqui e compor uma mesa com o professor Lucas, professor Ricardo, que, enfim, para mim realmente é um privilégio enorme. A Fernanda pela organização perfeita e também a Tatiana. Muito obrigada. Bom, a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje sobre imposto sobre grande fortuna, também falado wealth tax, enfim. E é um imposto que tem um apelo muito grande. Então, a gente vai começar aqui expondo um pouquinho sobre o contexto internacional, aí eu vou entrar na experiência internacional e depois o Rodrigo vai contextualizar com o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil da reforma tributária. E o que eu espero hoje? Eu espero deixar vocês com mais perguntas do que respostas, porque é assim que eu me sinto com relação a esse assunto. Então, vamos lá. Os dados recentes mostram que hoje a gente tem em torno de 3 mil bilionários no mundo, ou seja, a fortuna dessas pessoas cresceu muito mais do que a fortuna de um indivíduo nos últimos anos, desde 1987. E por que essa fortuna cresceu tanto mais? Enfim, porque a gente vai chegar nisso mais para frente, mas tem a ver também em como esse patrimônio é formado. E aí, esse acúmulo de riqueza, o que ele gera? Ele gera desigualdade. E aí eu acho que, para a gente falar de desigualdade, a gente tem que olhar também um pouquinho dos números. Nesse gráfico aqui, se vocês repararem, essas barras, o que elas mostram? É uma barra por país e o comprimento inteiro dela é até 10% da população daquele país. A parte azul escura é apenas 1%. Então, o que a gente vê? Que 10%, por exemplo, da população dos Estados Unidos tem mais do que 70% da riqueza do país, enquanto que 1% tem mais do que 30% da riqueza do país. Então, realmente, é uma concentração de renda grande. Só que essa concentração não é vista só nos Estados Unidos. Ela se repete em todos os países que a gente tem listado ali. E, tirando os Estados Unidos e o Reino Unido, todos os outros países listados são países que já implementaram o Wealth Taxation. E a gente vai chegar lá quando a gente começar a discutir um pouquinho da experiência internacional.
Nesse contexto de super ricos, o que a gente teve, enfim, esse ano? A gente teve uma proposta multilateral feita no G20, a pedido do Brasil, em que o economista Gabriel Zucman apresentou a proposta dele do quê? De incidir 2% sobre o valor do patrimônio de que bilionários possuíssem a partir de $1 bilhão. A tributação dessas pessoas com essa alíquota de 2% geraria uma riqueza de 200 a 250 bilhões de dólares por ano. Então, a proposta dele seria uma Annual Wealth Tax sobre o patrimônio de bilionários pelo mundo. E é interessante na proposta dele, e daí para nós, tributaristas, a forma como ele sugere a implementação dessa tributação. A primeira sugestão que ele coloca é que essa tributação sobre o patrimônio, você poderia descontar o imposto de renda que foi pago por esse patrimônio, porque o grande argumento dele é que a riqueza é tão maior do que a renda nesse tipo de patrimônio, que a gente poderia ter essa tributação. E como ele sugere de você implementar essa tributação? Ele dá 3 sugestões. O relatório ele é bem preliminar, então isso é importante colocar. Existem vários pontos em abertos, e quando você analisa os dados, você vê que seria muito interessante se tivesse um aprofundamento do que está sendo apresentado ali. Então, quais são as formas que ele fala para implementar o Wealth Taxation nessa perspectiva multilateral? Seria um imposto de renda presumido, porque no relatório ele coloca que esses patrimônios cresceram, em média, 7,5% ao ano. Então, ele sugere um Presumptive Income Taxation sobre esse crescimento do patrimônio. A outra alternativa seria considerar mesmo como sendo um Wealth Taxation e assumir que a gente vai tributar patrimônio para aqueles países que há permissão constitucional e legal de implementar, por exemplo, uma tributação sobre grandes fortunas. E, por fim, um outro elemento que ele coloca de alternativa seria a gente instituir essa tributação sobre a renda, só que aí o que ele sugere é que se alargue o conceito de renda, que se inclua no conceito de renda a renda não realizada. Enfim, então isso também é algo que, do ponto de vista constitucional e legal, traria muita discussão. E assim, a gente tem essa discussão do ponto de vista multilateral. E do ponto de vista individual, o que a gente já tem? Outros países já implementaram essa tributação do patrimônio. Se a gente olhar, em 1990, a gente tinha 12 países na OCDE que tinham esse tipo de tributação do patrimônio. A gente tinha a Áustria, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Finlândia, França, Islândia, Luxemburgo, Noruega, Suécia, Suíça e Espanha. Em 2017, esse número de países foi reduzido a 4. Então, a gente tem França, Noruega, Espanha e Suíça. Em 2024, restaram só 3. A situação específica da França, eu vou deixar para o professor Lucas discutir, porque ela é bem interessante, porque eles mudaram a forma como eles implementam esse imposto. E por que ele saiu da lista da tributação de Wealth Taxation? Porque a tributação se reduz agora à tributação de propriedade imóvel, que o professor Lucas vai explicar muito melhor do que eu, do sistema francês. Aqui nesse gráfico, a gente só mostra realmente a redução dos países da OCDE que tiveram a implementação, que pararam de implementar o imposto sobre grandes fortunas. E o que nos diz a experiência que a gente tem, tanto na Noruega, na Espanha e na Suíça? Que é muito difícil da gente comparar essa tributação. Por quê? Porque cada um desses países tem um regime totalmente diferente do outro. E além disso, o que a gente vê nessa implementação, quando a gente começa a analisar? O tipo de ativo que é tributado, as faixas de isenções, se você vai tributar um indivíduo ou se você vai tributar a unidade familiar. E outra coisa muito relevante também é a interação dessa Wealth Taxation com as outras formas de tributação que existem nos sistemas tributários. Então, por exemplo, na Noruega, a gente não tem tributação de sucessão. Já na Suíça, a gente não tem também a tributação de ganho de capital.
E na Espanha, a gente tem um capping que fala que para você, se você pagou muito imposto de renda, isso abate do valor que você tributaria da incidência do imposto sobre grande fortuna. Então, as sistemáticas são muito diferentes. Outro ponto relevante e muito sensível, a questão da valoração dos ativos que vão entrar na base desse imposto. Como que você avalia o valor de uma empresa fechada? Como que você valoriza uma obra de arte? São todos pontos que geram muito questionamento. Outra questão, a questão da liquidez. Como que, se uma pessoa tem muita propriedade imóvel, como que ela paga esse imposto? Ela vai ter que vender imóvel para pagar esse imposto? E você pode até facilitar e falar que isso pode ser pago a prestações, mas isso não resolve, são questões de difícil implementação. As taxas também, o que a gente viu é que todas essas taxas, as alíquotas, elas vão se reduzindo no decorrer, desde a implementação desses tributos até o momento atual. Tanto a última redução foi uma redução significativa na Noruega. E, quando a gente examina o efeito que esse imposto deve gerar, que é a arrecadação tributária, o que a gente vê é que a arrecadação é muito pequena. A Noruega até tem uma posição um pouquinho melhor que os outros 2 países, mas, comparativamente, também, os outros 2 países, a arrecadação é baixa. E, extrapolando um pouquinho, como que é essa situação nos países da América do Sul? Nós também temos experiências aqui perto sobre a tributação de grandes fortunas. Nessa tabela aqui, eu resumi algumas das características dos regimes que a gente tem em vigor aqui na América do Sul. Então, a gente tem Argentina, Bolívia, Uruguai e Colômbia. Alguns desses países, a incidência já vem há algum tempo, como é o caso da Argentina e do Uruguai. E quando a gente analisa as características desse tributo, a gente vê que eles incidem não só sobre indivíduos residentes, como não residentes. No caso dos não residentes, o que se considera é o patrimônio que o não residente teria no país. Já no caso do Uruguai e da Colômbia, outro aspecto interessante é que ele incide também para pessoas jurídicas, não só para indivíduos. Outro aspecto, ele incide, com exceção do Uruguai, sobre o patrimônio global. Já no Uruguai, é só sobre o que existe no Uruguai. A base também é sobre o patrimônio líquido. O que seria o patrimônio líquido? Seria os ativos menos os passivos. Isso só não é feito na Argentina. E com relação às exceções, são inúmeras e variadas. E essa é uma das grandes questões que a gente coloca quando a gente analisa a implementação desse imposto, porque quanto mais exceção se der, mais a possibilidade dos contribuintes manipularem a forma como eles organizam o patrimônio para fugir desse tipo de imposto. E aqui também, como a gente viu nos países da OCDE, as alíquotas vêm se reduzindo no decorrer dos anos. E agora, considerando todos esses aspectos que a gente viu aqui, que a gente discutiu aqui agora, o que a gente conclui? Que, realmente, a experiência dos países não nos conduz a uma conclusão, mas nos leva a mais questionamentos. Por exemplo, como que eu devo, se eu quero realmente implementar, como que eu vou desenhar essa taxa? Qual vai ser o design dela? Quem vão ser os contribuintes? Qual a faixa que eu vou isentar? Enfim, são inúmeras questões que o Rodrigo vai debater um pouquinho melhor com vocês. E aí, para complementar esse grande cenário que a gente trouxe aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o que tem se discutido nos Estados Unidos e também no Reino Unido. Nos Estados Unidos, o que a gente viu recentemente? Tem a proposta de alguns senadores para a gente implementar o Wealth Taxation, mas isso é super polêmico e discutível, como em todos os outros países. E, recentemente, o Aviona, com essa polêmica da tributação dos super ricos, o que ele sugeriu? Ele falou, olha, tributar os super ricos realmente é complexo. E por que ele coloca também que é complexo? Porque grande parte do patrimônio dos super ricos, seja o Elon Musk, seja o Jeff Bezos, é o quê? São ações dessas empresas negociadas em bolsa. Esse valor a mercado é renda não realizada. E nos Estados Unidos, a gente teve o julgamento recente do caso Moore. O que esse julgamento colocou? Que não se pode tributar a renda não realizada, que é o que o professor Maris brilhantemente nos ensinou a vida inteira. Renda não realizada não se tributa.
Então, o que o Aviona coloca para a gente? Implementar um imposto sobre grande fortuna é muito complicado. E ele sugere o quê? Uma reforma do sistema tributário. E o que ele propõe sobre 3 pilares dessa reforma? Um aumento da tributação das empresas, de 21 para 28, e a tributação do ganho não realizado. Só que como ele sugere essa tributação? Nos casos em que você tem, por exemplo, uma pessoa com um patrimônio muito grande, alavancado em ações, então você tem um valor de mercado alto, a realização imediata, ela só ocorreria se essa pessoa desse em garantia esse patrimônio para levantar um empréstimo, por exemplo. Nesse caso, você teria um fato gerador para a realização desse valor que ainda não foi tributado. E, por fim, devido a grandes, enfim, isenções e problemas na legislação americana, que também não vem ao caso discutir, ele sugere que não tenha-se mais a tributação de sucessão e doação. E para terminar essa exposição global, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão no Reino Unido. No Reino Unido, a gente teve um estudo vasto, logo após a Covid, em que se envolveu advogados, economistas, pessoas que estudam ciências sociais, o governo britânico, e de inúmeros relatórios, eles analisaram o que seria mais eficiente. Ter uma tributação do patrimônio que seja, eles chamam one-off, então, tributou uma vez, não tributa mais, muito parecido com o que a gente fez aqui no momento da repatriação, de tributar o patrimônio fora não declarado uma única vez e não ter uma reincidência sobre esse patrimônio várias vezes. Ou fazer uma tributação anual. O que os estudos sugerem? Que seria melhor ter realmente a tributação uma única vez. E por que o estudo faz essa conclusão? Porque ele está focado em eficiência arrecadatória e custo de arrecadação. Então, nesse caso, a conclusão óbvia é melhor tributar uma única vez. Por outro lado, e eles levantam essa questão, se eu quero, de alguma forma, diminuir a desigualdade, isso seria possível via a tributação anual? E eles levantam inúmeros questionamentos. Por quê? Porque você tem a questão que, quando você impõe um tributo anual, você não consegue prever efetivamente qual vai ser o comportamento dos contribuintes. E, além disso, além de você ter esse problema de comportamento, das pessoas poderem sair do país, você tem também o problema de evasão. Então, eles ponderam que isso seria muito difícil ponderar, enfim, qual que seria uma efetiva arrecadação. Enfim, acho que, por hoje, agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai complementar a exposição, relacionando todos esses aspectos com o cenário brasileiro. Muito obrigada. Bom, muito boa tarde a todos, a todas. Inicialmente, uma palavra de agradecimento, não só a todos vocês que estão aqui prestigiando esse evento, mas a todos que participaram da organização, ou da preparação, enfim, que estão contribuindo, colocando esforço, queimando os neurônios para tratarmos dos desafios da tributação internacional. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa da doutora Tatiana, e, sem maiores delongas, para a gente não perder aqui o fio da meada, a Isabel nos trouxe um cenário que já aponta aqui algumas possíveis conclusões que vão ser confirmadas daqui a pouco. Mas que conclusões são essas? Imposto sobre grande fortuna é um imposto com muitas dificuldades, não só de ordem prática, não só no que diz respeito ao design, as escolhas que têm que ser feitas para conformar esse tributo, mas especialmente no que diz respeito ao custo versus o benefício de se implementar esse tipo de tributação. Pois bem, como é que nós estamos no Brasil hoje? De fato, há um clamor por se tributar mais ricos em qualquer lugar do mundo. Dependendo da forma como se faça a pergunta, a resposta vai ser sempre direcionada. Alguém aqui é a favor da poluição? Não. Então, um imposto que vise, eventualmente, combater ou mitigar formas de poluição vai ser bem-vindo.
E, de um certo modo, quando se fala de tributar os ricos, em última instância, o que se quer prestigiar? É o princípio da capacidade contributiva. Contribui mais aquele que pode mais, do ponto de vista econômico. Mas isso nos traz uma necessidade de refletir de novo, então, se esse tributo seria a melhor forma para se alcançar esse objetivo. O Brasil não é diferente do resto do mundo. O nosso sistema capitalista, o nosso sistema econômico, o regime vigente no mundo todo, ele contribui para esse processo de aglomeração, né, de riquezas. Então, esse é um dado do problema. Isso não é algo que é novo e não vai ser isso que vai direcionar a decisão. No entanto, é esse argumento que tem sido utilizado para fomentar a ideia de criação de um imposto sobre grandes fortunas. A ideia de que há desigualdade, e que a desigualdade ela é ruim, por óbvio, porque ela traz uma série de outros problemas e efeitos para o mundo todo, ela leva essa ideia de que precisamos ter uma forma de controlar a concentração de riqueza. Será mesmo que esse tributo vai resolver esse problema? Ou seja, me parece que há um desalinhamento entre o propósito, entre o objetivo, que é colocado em pauta, e aquilo que efetivamente vai se alcançar com a implementação desse tipo de tributo. Então, esse descasamento entre propósito e medida precisa ser colocado em exposição, precisa ser atacado de uma certa maneira, e isso vai fazer com que a gente reflita e conclua sobre a pertinência ou não de se ter esse tipo de tributo. Nós temos uma comparação muito rápida aqui do Brasil perante os demais países da América Latina, e também em relação ao CDE, que indica que nossa carga tributária já representa um montante significativo do PIB. Nós temos uma carga tributária, isso é sabido, equiparada de países de primeiro mundo, vamos colocar assim, países já num nível de desenvolvimento mais avançado que o nosso. De novo, não é isso que vai fazer com que a decisão de se implementar um imposto sobre grandes fortunas per se, né, não é isso que vai definir, mas isso já é um indicativo de que o nosso sistema já é um sistema que onera demasiadamente quem produz. Se o sistema tributário, um bom sistema tributário, ele deve buscar, né, uma situação de respeito à isonomia, equidade, eficiência, simplicidade e todos aqueles atributos que os economistas gostam de relacionar, colocam também a neutralidade, né? E eu tenho reservas em relação a esse requisito, porque eu acho que essa neutralidade é utópica. Os tributos vão afetar preço e o mercado se acomoda para enfrentar um novo ônus tributário. Então, se um bom design de sistema tributário leva isso em consideração, leva esses elementos, a gente tem opções, né, em relação à renda poupada, consumida ou gerada, que leva a diferentes tipos de fatos geradores ou hipóteses em que eu posso ter incidência tributária. Mas o imposto sobre grandes fortunas, tal como previsto na nossa Constituição, lá no artigo 153, de competência da União, ele nunca foi, de fato, instituído, não por outra razão, que é justamente a dificuldade, as dificuldades que existem em relação à escolha desse método de tributação. Nós temos a tributação da renda, que é clássica, que é talvez a forma mais tradicional e imediata quando a gente fala de direito tributário, né, de amealhar recursos para o Estado. Nós temos a tributação das heranças, das doações, como uma maneira de também capturar a riqueza. Nós temos a tributação da propriedade, dos imóveis, enfim. Então, já há meios. A questão é saber se nós podemos aprimorar esses meios para se chegar num design de sistema tributário que leve à redução, né, dos problemas enfim, que o Estado enfrenta, os diferentes desafios que o Estado enfrenta e as necessidades,
né, na consecução dos interesses públicos. Então, redução de desigualdade não se faz prioritariamente pela via da tributação. Existem outros mecanismos de políticas públicas que vão chegar a esse resultado, né? Então, isso é algo que vai se confirmar quando a gente começa a pensar, então, o que seria um imposto sobre grandes fortunas aqui no Brasil. Isso começa com a dúvida, o que é uma grande fortuna? Como definir o que é grande fortuna? Para mim pode ser 1 milhão, para outra pessoa pode ser 10 milhões, ou para o Zuckerman pode ser 1 bilhão de dólares. Mas e aí? Nós vamos alcançar uma equidade horizontal e vertical ao mesmo tempo, ao estabelecer um threshold num patamar mais alto? E aí aquele que também tem uma capacidade contributiva elevada deixa de pagar o imposto porque ele tem um patrimônio um pouquinho menor. Então, esses pontos, obviamente que isso pode acontecer quando a gente fala de progressividade, mesmo no plano da tributação da renda, mas pelo menos existe um sistema coerente que busca alcançar minimamente a capacidade contributiva nesses termos. Então, vamos lá. Eu preciso saber o que é grande fortuna, o que é riqueza, que seria suscetível de ser tributada, qual alíquota aplicar, como é que eu vou fazer o assessment, como é que eu vou valorar os ativos. Um dos grandes incômodos que existem em relação a, quando se tem a ideia de tributar a grande fortuna, é a alegação, que consta desses relatórios, daqueles que defendem essa ideia, de que a renda, melhor dizendo, que a riqueza, ela acaba permitindo o diferimento da tributação, porque os bilionários do mundo, eles possuem o quê? Eles possuem ações de grandes empresas. Se a gente pegar as pessoas mais ricas do mundo, nós vamos ver que eles são detentores de ações de grandes empresas. A não ser que eles venham a vender essas ações, eles não vão incorrer na tributação do ganho. Podem ser que recebam dividendos, mas eles podem também diferir a tributação ao não distribuir dividendos, a reinvestir os lucros gerados e por aí vai. Então, esse incômodo que existe, haveria, então, uma espécie de diferimento da tributação que o imposto sobre grandes fortunas visaria justamente vencer. De outro lado, eu poderia dizer o seguinte, não, mas espera lá, se nós estamos falando que a tributação da renda, de um certo modo, e aqui eu estou falando da renda produto do capital, do trabalho, ela depende de realização, eu estou contrariando a ideia de realização quando eu tenho uma tributação de uma renda presumida. Eu posso ter esse tipo de argumentação justamente para combater a ideia da tributação de grande fortuna, mas, voltando ainda à ideia de valoração dos ativos, eu vou ter uma dificuldade muito grande de como valorar. Eu vou descontar os passivos, vou descontar as dívidas, como é que eu vou fazer a avaliação, né, nas diferentes hipóteses de diferentes ativos? Não é algo simples, óbvio e tão fácil de ser alcançado. Aí temos outros aspectos, né, relacionados, por exemplo, à territorialidade ou à tributação em worldwide basis. Eu vou considerar só os ativos de um país ou eu vou considerar toda a riqueza que uma pessoa tem, independentemente de onde ela está localizada? Isso também é um ponto absolutamente importante. E há, em função da eleição, por exemplo, do critério de conexão ao território do país, justamente para justificar a tributação, há um problema de fuga. A França, quando, em 2013, 2011, 2013, quando reinstituiu lá a tributação de grandes fortunas, acabou experimentando uma fuga de milionários do seu país, que não concordavam em pagar mais, em função já da alta carga tributária existente naquele país. Então, isso só demonstra que, a depender de como esse tributo ele é instituído, isso pode gerar consequências no sentido de os contribuintes buscarem outras jurisdições, buscarem sair, cancelar sua residência no país. E aí alguém fala, então é por isso que estão tentando fazer, no âmbito multilateral, no âmbito internacional, um movimento para que todos os países adotem ao mesmo tempo, porque aí você vai dificultar esse tipo de planejamento. É certo, é fato, mas será que os países vão adotar
o mesmo threshold, esse é o perigo. A proposta fala em bilionários acima de, né, $1 bilhão. Nós vamos ter poucos contribuintes aqui no Brasil, sabemos. Mas outros países vão ter um número maior de contribuintes. Será que isso faz sentido, todo esse esforço de se criar uma tributação como essa, para um resultado que não vai ser efetivamente tão significativo? Então, são questões que se colocam, há aspectos de natureza política, ideológicas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, que até hoje não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa ação visa justamente forçar a União Federal a instituir o IGF, né? Quer dizer, por que não foi instituído até hoje? O objeto dessa ação é esse. E, para além disso, em termos de iniciativa legislativa, nós tivemos diversos projetos de lei, dezenas, voltados justamente a se buscar a criação desse tipo de tributo. Pois bem, então, saindo um pouco da ideia de como esse tributo deveria ser definido, e pensando agora no nosso sistema, estamos vivendo um momento de reformas, a ideia é demonstrar, será mesmo que a gente precisa do IGF? Vejam, nós tivemos a emenda constitucional 132, que veio com o propósito de reformar toda a tributação do consumo, mas acabou entrando também no mérito de se estabelecer, de se impor a tributação progressiva em relação ao imposto sobre herança e doação. Ok. Para além disso, né, tivemos a previsão, de uma maneira mais clara, sobre os critérios para se tributar por esse mesmo tributo, imposto sobre herança e doações, situações internacionais, situações em que os ativos estão no exterior, doador e donatário estão no Brasil, o herdeiro está no Brasil, mas o inventário se processa no exterior, enfim, situações internacionais de um modo geral. Então, a gente vê o quê? Um aprimoramento. Um aprimoramento do sistema para capturar melhor a tributação por essa via. Nós tivemos, no final do ano passado, a edição da Lei 14.754, que, para além da questão dos trusts, tratada pelo Ricardo, também criou uma pretensa regra CFC para pessoas físicas. Na verdade, ela é uma regra CFC para pessoas físicas, mas ela foi um pouquinho além, porque ela tributa automaticamente os lucros das controladas no exterior, de pessoas físicas residentes no Brasil, controladas essas diretas ou indiretas, né, direta ou indiretamente detidas, em pessoas jurídicas, né, offshores, em paraísos fiscais ou países com regime de tributação favorecida. Mas, para além disso, também estabeleceu que isso se aplica para o caso de controladas que, ainda que não situadas em paraísos fiscais, tenham renda ativa própria inferior a 40%. Então, isso faz com que nós tenhamos um sistema que captura melhor, gostemos ou não, tenhamos reservas ou não quanto à constitucionalidade ou legalidade desses dispositivos, mas que captura uma maior parte da riqueza que, porventura, poderia ser tratada como ou não realizada, ou diferida indevidamente, ou abusivamente alocada no exterior para evitar a tributação no Brasil, pouco importa. E, em relação ao ITCMD, a gente vê aí na lei complementar, no projeto de lei complementar que regula a reforma, né, no plano infraconstitucional, a gente vê uma série de outras medidas que estão sendo colocadas, já foram aprovadas na Câmara, para fechar, vamos dizer assim, brechas de planejamento tributário em relação à tributação da herança e de doação. Exemplo, distribuição disfarçada de lucros entre pessoas vinculadas ou pessoas de alguma maneira relacionadas, o estabelecimento de tributação no perdão de dívida, situações de várias naturezas, mas que demonstra o quê? Demonstra o apetite do Estado, ou a intenção do Estado, de se aprimorar a tributação e capturar mais riqueza. Ok.
Pois bem, então, esse cenário de reforma, ele é um indicativo de que nós estamos passando por mudanças essas que estão, queiramos ou não, aprimorando o nosso sistema, com críticas das mais variadas naturezas ou com elogios que possam ser colocados, mas o fato é que a gente tem que olhar para tudo isso e, a partir disso, saber e indagar. Precisamos de uma tributação sobre grande fortuna, mesmo depois disso? É necessária essa forma adicional de tributação no Brasil? Nós vamos alcançar redução de desigualdade a partir desse mecanismo tributário? Porque essas perguntas precisam ser respondidas e respondidas de uma forma séria, porque, do contrário, vira uma questão meramente ideológica, vira um instrumento que não se propõe a alcançar o propósito para o qual se alega, né, ser o motivador da criação desse tipo de tributo. Nós temos complexidade, a experiência internacional mostra complexidade e baixa arrecadação, né? Problemas de valuation, como eu mencionei, como valorar os tributos, equidade horizontal e vertical não necessariamente alcançadas. Então, a questão da residência, como eu disse, se nós tivermos uma iniciativa unilateral, podemos ter margem para planejamento, os milionários vão sair do país e por aí vai. Então, a ideia geral é que nós precisamos aguardar, talvez um pouco, sem que haja esse movimento muito impetuoso de instituição, de reforma. A gente precisa dar tempo ao tempo para saber se as medidas que estão aí sendo implementadas, se elas vão gerar um aumento de arrecadação, se a economia vai absorver bem todas essas medidas, e saber se, com outras políticas públicas, nós conseguimos alcançar essa questão de redução da desigualdade. Um outro problema, que não tem a ver exatamente com o direito tributário puro, mas que, de algum modo, foi denunciado pelo professor José Maria, né, na sua fala, nós precisamos olhar para o outro lado da equação. Não basta só olhar para a arrecadação. A gente tem que colocar a lupa na forma como o dinheiro é gasto pelo Estado. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar discutindo aspectos técnicos da tributação, mas o dinheiro nunca vai chegar nas finalidades, né, primordiais para as quais a tributação deveria, né, se valer como instrumento do Estado, de viabilizador, né, das ações do Estado de modo geral. Para finalizar, né, a pergunta que eu já fiz várias vezes, reiteradas vezes, sobre a desigualdade, ela realmente parece que pode ser respondida no sentido de que não, tributação de grande fortuna não vai acabar com desigualdade. A ideia de aguardar, né, os efeitos da nossa reforma me parece ser algo prudente e necessário para que a gente possa pensar em avançar. O alerta de que a fixação do que vai ser grande fortuna, se for no plano multilateral em $1 bilhão, acho que não vai causar maiores preocupações e não vai nos demandar mais muito tempo de análise, porque isso vai se restringir a um universo muito pequeno de contribuintes. Mas se o Brasil tiver a postura de insistir com esse tipo de ideia e colocar o nível, né, do que é um patrimônio, uma grande fortuna, num patamar muito baixo, isso vai gerar, obviamente, a necessidade de questionamentos, ou de planejamentos, ou de acomodação, de algum modo, por parte dos contribuintes brasileiros. Então, em linhas gerais, era isso. Eu agradeço pela atenção. Acho que falei até mais do que eu pretendia falar, mas o tema é, de um certo modo, apaixonante. Apaixonante mais no sentido de criticar, né, construtivamente, e pensar no sistema tributário como um todo de uma forma mais ampla, né, e com menos argumentos retóricos, né, que, por vezes, direcionam esse tipo de iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Rodrigo. Professor Lucas, a França já tem uma experiência
de décadas, né, desde os idos dos anos 80, já tributa as fortunas de seus residentes, e passou em 2017, no governo Macron, por uma reforma que, como a Isabel bem colocou, reduziu bastante aí o escopo de incidência da tributação sobre esse patrimônio dos super ricos. Paradoxalmente, também foi o presidente Macron um dos primeiros a apoiar a iniciativa do governo brasileiro, agora na reunião do G20 de fevereiro, no que pertine à implementação de uma tributação mínima global para os super ricos. E, por isso, eu te pergunto, como se deu, né, e quais são as grandes discussões, controvérsias havidas na França, um país que já tem décadas de experiência com a tributação de grandes fortunas, e por que esse movimento em 2017, né, do governo francês, e por que se busca ainda repensar a tributação naquele país? It works? Yeah. Muito obrigado, Fernanda. Eu vou realmente falar sobre o paradoxo Macron no final da minha apresentação, para responder essa sua pergunta. A França teve uma experiência com esse tipo de tributação, seja para o bem ou mal, nos últimos 40 anos. Provavelmente precisaria substituir essa cobrança anual na França. Estamos falando aqui da tributação de grandes riquezas, e é uma tributação anual, mas também sobre heranças e também sobre impostos de propriedades locais, e isso foi objeto da reforma. Mas o objetivo não foi somente pessoas físicas em geral de grandes riquezas. Na verdade, são mais impostos que levem a mais arrecadação do que somente a arrecadação feita com a tributação sobre grandes riquezas, que não é tão grande assim. Então, as alíquotas chegam até 60%. E, então, essa tributação é muito importante e também é uma grande discussão na França. E isso também tem tido um grande impacto nos contribuintes. E também nós temos um aumento de arrecadação para o Estado em cima das heranças. Isso representa, no total, 15 bilhões de dólares por ano. Ou seja, aqui é muito, considerando o orçamento francês. Mas isso é preciso estar relacionado também com o total do orçamento francês, que chega a 170 bilhões de dólares por ano. Então, assim, você pode ver que, de qualquer forma, essa tributação sobre grandes riquezas pode se comparar com isso. Nos últimos 40 anos, as características mais comuns do sistema francês foi a existência dessa tributação anual, e, para mim, isso ainda existe, porque isso não é cumulativo, isso é pela norma anterior, na alíquota anterior, que foi reduzida sobre as propriedades imóveis. Então, essa taxa anual, ou esse imposto anual, como foi mencionado pela Isabel, foi estabelecida em 91 ou em 1981 pelo governo esquerdista, no presidente Mitterrand, e depois também a tributação sobre grandes fortunas prevaleceu por 2 anos, e depois ele foi restabelecido em 98 com um novo nome, ou seja, com o imposto de solidariedade sobre as fortunas, e por solidariedade era simplesmente marketing, para destacar que seria a receita atribuída para o orçamento para poder financiar a vida mínima, ou uma sobrevivência mínima para os pobres. Estabeleceu-se, então, contra a maré da história. Isso foi feito no governo da Margaret Thatcher. E a França, então, estabeleceu
esse imposto mais tarde, em termos históricos. E depois ele foi abolido, como foi destacado pela Isabel na sua apresentação. E depois, em 1981, quase todos os países europeus, exceto o Reino Unido, já tinham esse imposto sobre grandes riquezas. Mas depois, na década de 90, grande parte desses países aboliram esse imposto, e progressivamente a Suécia. Então, como foi dito, somente a Suíça, a Espanha e a Grécia também, e a Noruega ainda tem esse imposto anual, que é sobre pessoas físicas. E em 2017, esse imposto foi eliminado sobre o governo de Macron e depois foi substituído por um imposto mais limitado sobre bens imóveis. Mas isso, na verdade, isso também tem ainda as mesmas características do imposto anterior. Como foi destacado antes, este imposto se concentra 50% da política ou de debate político na França, mas nunca foi realmente uma grande fonte de arrecadação para o governo. Foi mais ou menos 5 bilhões de euros por ano, e nós temos 2,5 bilhões de dólares, e isso com relação ao novo imposto. Então, vocês podem ver que a diferença realmente não é muito grande. A experiência da França mostra, primeiro e principalmente, a dificuldade de estabelecer uma tributação anual sobre grandes riquezas. O imposto implementado em 1981, que era cobrado todos os anos sobre a pessoa física, sobre a riqueza líquida, é como se era preciso computar isso sobre a herança da pessoa todos os anos. Era a forma como funcionava. E os residentes franceses também eram tributados anualmente, e da mesma forma que os não residentes. E os tratados normalmente eram aplicados ao imposto de fortunas. E isso, claro, tinha consequências. Agora, o ponto aqui é que desde 1981 houve isenções importantes que foram introduzidas por diferentes motivos políticos. Por exemplo, a isenção inclui obras de arte para poder manter os colecionadores na França. E também o que é mais importante e que sempre houve uma isenção para o que se chama de ativos profissionais. Esse é um item importante, porque esses ativos profissionais, considerando esse tipo de imposto, são ativos que são necessários para as atividades comerciais de uma pessoa física. Então, se fosse uma firma individual, então esse ativo seria considerado, por exemplo, o ativo imobilizado todo como sendo ativo profissional. Mas, por exemplo, uma empresa em que o contribuinte exercesse a sua atividade comercial, a isenção iria depender das condições que se tornaram um ponto principal de atenção. O professor Cousillon brilhantemente resumiu as 3 condições numa fórmula dizendo que o contribuinte precisa ser um diretor, ou também um capitalista, ou também bem pago, para poder obter essa isenção. Então, o contribuinte, ele precisava ocupar um cargo diretivo na empresa, onde ele teria também participação. Ele também precisaria ser um capitalista, no sentido de que ele deveria deter pelo menos 25% da participação nessa empresa, mas essa condição poderia ser também renunciada se ele tivesse pelo menos 50% dos ativos
e também ser bem pago. Então, o seu prolabore deveria representar pelo menos 50% da renda ativa dessa empresa. Então, provavelmente, se Elon Musk fosse um residente francês, ele não pagaria esse imposto sobre grandes riquezas, mesmo em 1981. No final das contas, na prática, esse imposto incidia somente sobre propriedades, ativos, em dinheiros e também em ações, ou ações que não gozavam de isenção. E esse era um imposto aplicado a milionários, mas não bilionários. E podemos entender por que essa isenção foi introduzida, é claro. Porque não foi simplesmente por causa da prejudicar a competitividade da França num certo nível. Outra grande pergunta que surgiu com isso foi se isso poderia ser uma forma indireta de confiscamento, perdão. Somente se a riqueza líquida do contribuinte chegasse a menos de 1,3 milhões de euros, haveria isenção. E também nós temos a 1,5% de alíquota aplicável a 10 milhões de euros. Mas também é sempre preciso relacionar essa alíquota também com a média de retorno sobre o capital. Então, por exemplo, na década de 80, a taxa marginal era de 4%, mas naquela época a inflação era de 15% e a poupança era de 15% de juros. Então, talvez essa alíquota de 4% estava um reflexo do ambiente de baixa inflação naquela época. A grande pergunta ainda é: o sistema deve estabelecer uma relação entre o imposto sobre grandes riquezas e a renda anual do contribuinte para poder respeitar o princípio constitucional da capacidade de pagar? Essa é uma pergunta que surgiu muito no debate francês, mas também na jurisprudência. E aí depois, em 2005, a direita introduziu um mecanismo que se chamou de o limite tributário direto, ou bouclier fiscal, ou seja, a proteção tributária. Então, nesse caso, a quantidade anual que era paga em imposto de renda também era imposto pago sobre a propriedade local e também sobre a ISF, não deveria exceder 60% da renda. Em 2007, e se o que fosse excedente seria, então, devolvido ao contribuinte. E o Tribunal Constitucional disse que esse mecanismo não somente estava conforme a Constituição, mas também, na verdade, ajudava a atingir os objetivos da Constituição, que isso também cumpriria com o princípio de capacidade de pagamento, mas o parlamento não apreciou nada em termos de fixar essa alíquota em 50%. Depois, em 2011, houve discussões nos anos anteriores e Sarkozy promoveu a reforma tributária e depois isso, então, a taxa marginal foi para 0,5% em vez de 1,5%, e depois esse direct tax cap foi abolido e não é mais utilizado. Mas depois de um ano, em 2012, a esquerda voltou ao poder com o presidente Hollande e todas as alíquotas anteriores foram reestabelecidas, mas sem estabelecer esse limite tributário direto, o direct tax cap. E depois o Tribunal Constitucional novamente decidiu, e isso foi promulgado em 2012,
dizendo que o Direct Tax Cap não somente é constitucional, mas ele é obrigatório de acordo com a Constituição. Então, deve haver um limite estabelecido para a renda. Após isto, o governo esquerdista promulgou nova, mas com menos vantagem, o limite que ainda fez cumprir, dizendo que a quantidade de receita e sobre riqueza não deve excedir 75% da receita anual dos contribuintes. O Tribunal Constitucional decidiu que tudo bem. Em 2012, estabelecendo a alíquota em 75%, então foi razoável. E, finalmente, a grande reforma ocorreu após Macron, em 2017, após a sua eleição. E o ISF, então, o tributo anterior sobre riqueza foi substituído pelo IF. Não é um novo tributo, na verdade, é basicamente o tributo antigo, limitado ao bem físico, então imóveis. Então, basicamente, o escopo, território, então taxas de limite, e o limite permanece o mesmo. Só um minutinho. O objetivo da reforma declarado foi, na verdade, 2 objetivos. Um objetivo é lidar com um grande problema que era associado com o tributo antigo, onde acionistas importantes não elegíveis a partir da isenção profissional foram incitados a sair da França, vender as suas ações, geralmente para fundos americanos, e pegar esse dinheiro da venda no exterior. E o segundo foram economias diretas com relação às ações, ao invés do imóvel, que é o melhor investimento na França para a geria dos contribuintes franceses. Isto porque é considerado, ou era considerado pela legislação, que imóveis é um capital não produtivo. Então, qual foi o impacto dessa reforma? Bem, houve um impacto inicial tangível, porque os contribuintes tiveram que achar uma outra questão, e um outro mais sério foi que a reforma parece ter tido um impacto na mobilidade dos contribuintes. Isto é, na voo do tributo. Então, digamos, a administração tributária, e entre 2011, 2016, sobre o imposto sobre riquezas antigo e contribuintes, e o número daqueles que saíram da França, contribuintes que foram embora, 950 por outro, e o retorno foi de 370, e resultando num saldo negativo de 600 países de alta liquidez saindo do país. E após tivermos dados para o IFE, os contribuintes, especialmente aqueles contribuintes do novo tributo, e agora nós temos um saldo positivo com mais retornos do que aquele número daqueles que estavam indo embora do país. Os contribuintes, lógico, vou concluir falando que ainda é uma questão enorme na França, e muitos partidos políticos importantes pedem o retorno desses contribuintes com uma tributação mais robusta. E vou me referir também ao paradoxo do Macron, que a Fernanda mencionou aqui. Eu acredito que o problema não é ter um tributo sobre riquezas, o problema é um país tendo isso. Então, se todos os países introduzirem, não teremos problema, se todos tiverem esse imposto, e não apenas um país, um imposto sobre riqueza. Muito obrigada. Então, encerramos por conta do horário. Não teremos tempo para colocar mais questionamentos, mas agradeço novamente a todos os membros aqui do nosso painel pelos tão ricos debates, né, repletos aí de detalhes, que certamente nos ajudarão a refletir mais dentro desse escopo de pensar a tributação sobre a perspectiva de uma maior igualdade no futuro, para que nós aqui numa faculdade pública, né, e num congresso fomentado pelo IBDT,
que sempre fomenta debates, discussões e qualifica tanto os profissionais brasileiros, trazendo tudo que tem de tendência aí fora, e que vai completar seus 50 anos, vida longa ao IBDT, que sobreviva a todos nós, mas que pensemos, né, e permeados aí das discussões do painel, numa tributação eficiente, justa, progressiva e que atenda às demandas sociais aí no futuro. Eu devolvo a palavra à Tatiana, presidente da mesa, para que possa encerrar formalmente o nosso painel, e agradeço a todos pela presença. Bom, gostaria de parabenizar os palestrantes pelo rico debate, né? A palavra rico agora nos causa um certo receio, né? Considerando o tema debatido. Mas eu gostaria de agradecer também a audiência, que se mostrou bastante preocupada pelo que eu vejo aqui, com a tributação das grandes fortunas, né? Provavelmente que detém. Em especial, acredito eu que a preocupação também seria do professor Choueiri, né? Porque, segundo a palestra de ontem, o professor Choueiri cobra milhões em relação aos seus pareceres. E nos atentar em relação ao andamento, né, das discussões no âmbito internacional, considerando o que bem trouxe a doutora Isabel, em relação à declaração que foi aprovada no G20, né, com o estudo do Gabriel Zucman, e também no âmbito agora nacional, por conta do PLP 108, que tem como destaque a regulamentação do IGF, né, para quem tem mais de 10 milhões, ou seja, teria uma alíquota de 0,5% a 1,5%, né? 1,5% para quem detém mais de 80 milhões, e também chamar a atenção que no PLP 108 vão ser conceituados, né? Tem uma atribuição aos estados para conceituar o que seria grande patrimônio para fins de aplicação da maior alíquota do ITCMD, que hoje é de 8%, e que há projetos de lei, projetos de resoluções do Senado, tratando aí uma pretensão aí de uma alíquota de 16% a 20%, 22%. Então, por conta do tempo, eu gostaria de agradecer e declarar encerrada aqui a mesa. Obrigada.